em que Deus coloca no meu coração e colocou para que nós possamos compartilhar nesse momento aqui. E é um salmo de Davi. É o salmista Davi, aquele que enfrentou Golias. A fé é a vitória que vence o mundo. E quando nós estamos sendo movidos pela fé, o problema pode ser muito grande, mas a nossa fé nos faz maior do que o nosso problema. Imaginamos Davi, pequeno, baixa estatura, Davi que não tinha nome, desprezado, Davi que ninguém dava nada por ele. No momento em que o exército de Saul estava sendo confrontado por Golias, um guerreiro desde a sua infância, o exército todinho não teve coragem, não teve fé para poder enfrentar Golias. Mas Davi, movido de fé, ainda que Davi era pequeno, ainda que Davi não tinha porte de guerreiro, Davi, movido pela fé em Deus, Davi, ele se sentiu muito maior do que Golias, que era gigante. E quando Deus está trabalhando na nossa vida e nós estamos movidos pela fé, até os problemas que são muito grandes, que nós achamos que não vamos vencer, a fé, que é o firme fundamento das coisas que nós nem imaginamos que possamos alcançar, que possamos ver acontecer. Essa fé em Deus nos torna gigantes. Foi o que aconteceu com Davi, pequeno, Golias grande. Mas quando nós vimos que Davi pequeno e Golias gigante, Davi, movido pela fé, ele se tornou gigante e Golias se tornou pequeno. Foi onde a fé fez com que Davi vencesse aquele gigante Golias. Davi se tornando grande pela fé, movido pela fé, e Deus trabalhando em favor de Davi, porque a vitória, né, é pela fé. Então, naquele momento ali, foi onde Davi, ele vence Golias. E o que acontece conosco nos dias de hoje é assim também. Diante dos problemas e das dificuldades, nós nos tornamos pequenos, nós sentimos amedrontados, incapazes de vencer. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus e começamos a ser movidos pela fé, o nosso problema, que estava grande demais, que estava tentando nos sufocar, nós nos sentimos gigante e nós vemos o nosso problema pequeno, minúsculo. E aí nós, pela fé, conseguimos vencer aquele problema que estava nos afligindo. Agora aqui, quando nós olhamos o Salmo de número 70, é um salmo que começa dizendo: apressa-te, ó Deus, em livrar. Senhor, apressa em ajudar-me. Isso porque Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Havia muitos adversários, muitos inimigos que estavam perseguindo Davi, tentando destruir Davi. Mas Davi, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, Davi escolheu confiar na misericórdia de Deus, na proteção de Deus e na ação divina. Então Davi, ele usa a sua fé e ele começa dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa em ajudar-me. Então, nesse momento, no meio da perseguição, Davi, ele se coloca na presença de Deus. Ele se coloca
na presença do Senhor. E ele começa a clamar a Deus para apressar em ajudar, em livrar ele. Porque Davi não queria ser derrotado. Davi não queria que os seus inimigos zombassem dele. Então ele vai dizer que para Deus, para poder o ajudar, para que os inimigos que estão perseguindo não vissem a sua derrota, não visse a sua desgraça, no melhor do sentido da palavra, vendo ele ser entristecido, derrotado, tendo uma vida triste, porque os inimigos o venceriam. Então ele se coloca na presença de Deus e a melhor coisa que ele faz é clamar ao Senhor. Quando nós estamos também nos sentindo perseguidos pelas tempestades da vida, ou quando nós não sabemos qual decisão tomar, ou quando nós não sabemos qual decisão tomar ou qual caminho seguir, a melhor coisa que nós temos a fazer é nos apresentar diante de Deus e pedir: Senhor, nos ajuda, apressa em nos ajudar, para que todos aqueles que querem ver ou não acreditam na nossa vitória, não veja ou não zombem de nós por não conseguir alcançar o nosso objetivo. E quando nós clamamos a Deus e pedimos ao Senhor para nos ajudar e nos socorrer, todos aqueles que estão zombando de nós, eles voltam para trás envergonhados, porque Deus entra em ação e nos garante a nossa vitória, nos faz alcançar o nosso objetivo, e nós louvamos o nome do Senhor e engrandecemos a Deus. E no meio dessas perseguições, quem volta para trás envergonhado é quem está zombando de nós, e nós prosseguimos em alcançar o nosso alvo. Então é assim que nós temos que fazer, né? Porque na nossa vida, e principalmente na nossa caminhada cristã, o adversário levanta um daqui, outro dali, para tentar nos paralisar. E é aí onde nós temos que fazer como salmista, que vai deixar uma aula para que nós possamos vencer aqueles que nos perseguem, aqueles que querem ver a nossa derrota, aqueles que falam o seguinte: você é cristão, e por que você não consegue, por que você não sai do lugar que você está? Então Davi nos deixa este salmo e nos ensina, no meio das perseguições, das adversidades, vencer as tempestades que vêm contra a nossa vida. Então Davi, ele diz o seguinte: eu porém estou aflito e necessitado, no meio das perseguições, dos inimigos que estão levantando contra a tua vida, querendo ver ele fracassar. Aí Davi diz assim: olha, esse povo aí, os inimigos adversários, querem ver a minha derrota, querem ver eu caído e prostrado. Então ele vira para Deus e fala assim: apressa-te, ó Deus, apressa, Senhor, em me livrar, me socorrer, eu estou aflito e necessitado. E ele vai dizer o seguinte: apressa, faz algo por mim, me ajuda a sair, a vencer essas perseguições. E ele vai dizer: apressa-te, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Eu não aguento mais essa perseguição, eu não posso mais viver essa situação que eu estou vivendo. E ele vai dizer o seguinte: tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Então, no meio das nossas incapacidades, no meio das nossas dificuldades, quando o problema se torna grande demais, nós temos que dizer para Deus: eu, Senhor, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o Senhor é o meu libertador. E dizer para Deus: não te detenhas, faça algo para que eu possa vencer tudo isso, essas tempestades todas, essas perseguições todas que está levantando contra a minha vida. E aí entra o hino que nós apresentamos a Deus aqui, né? Que fala sobre o barquinho, né? E aí, se nós não temermos
o mar, o vento que sopra forte, que são as tempestades, as perseguições, aqueles que querem ver a nossa derrota. Então nós receberemos o nosso milagre. Então que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar sempre. E que nós possamos vencer as tempestades que vêm contra a nossa vida. Eu quero convidar vocês a vir aqui ao meu lado mais uma vez, para nós cantarmos mais um pedaço desse hino, O Vento Balançou. A equipe de louvor, não é com bola no pé, com louvor na boca, no coração. Vamos lá? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Amém? Então é assim que nós temos que fazer, né? Clamar a Jesus, né? Para estar no nosso barquinho, e ele vai nos socorrer e nós vamos receber a nossa vitória, né? Como diz a palavra do Senhor que está em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Como diz, aquele que aproxima do Senhor, é preciso acreditar que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o temem, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, né? Então, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e é essa palavra que nos move e nos faz vencer as tempestades e as perseguições. Que Deus abençoe e eu volto a palavra. Graças a Deus.